Vamos ver o horário. Boa noite. Falta 3 minutos. Hoje, pessoal, a gente não vai tirar dúvidas, mas eu peço que vocês anotem, deixa, tá? As dúvidas, os comentários, porque a gente vai estar respondendo terça-feira. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação às lives, a live de hoje, e quanto ao conteúdo do Corpo Revela, eu peço que vocês, né, que vocês tragam as dúvidas também e coloca aí que a gente vai estar respondendo, beleza? E para os que me acompanham, amanhã a gente vai estar falando um pouco mais do assunto, né, que a jornada exige. Nós vamos adentrar mais no assunto, que até agora a gente falou de feridas, dores, e falamos que existem os recursos, né? E nós vamos estar falando sobre o caráter, que é isso que a gente tem, né? Personalidade e o temperamento, beleza? E nós vamos estar falando de cada uma dessas dores e de cada um dos formatos de corpo durante a semana. Cada dia a gente esmiuça um, beleza? Então hoje nós vamos ficar na live da codependência emocional e violência doméstica no contexto do corpo. Resumindo, quais os formatos de corpo que mais sofre com a codependência? Quais são esses que são mais codependentes? E qual também é o que mais suporta, né, a violência doméstica? A gente fala em formato de corpo, né? Para quem está começando agora sabe que o nosso corpo revela a nossa mente. O nosso corpo não mente. E há muitos anos nós psicólogos, terapeutas, nós fomos treinados para ouvir. Nós não fomos treinados para olhar, né? Para ler esse corpo. E graças a Deus, tem um tempo aí que começou a vir novamente esse estudo, a resgatar lá da década de 20, de 30, porque a metodologia não é nova, essa metodologia é de Rasch e de Lowen. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar da codependência. Mas o que é codependência? É quando eu respiro o ar que o outro respira. Eu não consigo viver sem o outro. Ainda que ele te faça mal. Ainda que ele te faça mal. E, mesmo assim, eu tenho necessidade o tempo todo dele perto de mim.
tem um perfil comportamental, um formato de corpo, que ele passou pelo abandono. E aqui eu vou falar um pouquinho para durante a semana vocês saber mais sobre ele. Ele passou pelo abandono lá na época da amamentação. Sim, quando a gente fala em abandono, não é quando a mãe morreu, é quando a mãe deu a criança. Mas sim quando eu passei por um luto de não estar com aquilo que eu necessitava. Eu nasci e eu necessito de algo que é básico. O que é básico? É toque, é o seio materno, né? Se eu não tenho, se eu não recebo, vai me gerar o abandono. A ferida está aberta. Vai abrir a ferida do abandono. E a ferida do abandono, conforme Reich, Navarro, e a ferida do abandono, conforme Reich, Navarro, os dar redondinhas, as massinhas. Não necessariamente ela precisa de ser redondinhas, né? Mas elas podem ser massinhas. Ela pode ter curvas e mesmo assim ser massinha. Ela é redondinha sem ser gordinha. Tem os redondinhos gordinhos, como o Jô Soares, né? Mas tem também os que não são como eu. Agora apareceu mais umas curvinhas aqui, né? Antes eu estava redondinha. Mas tá caindo a ficha para alguém? Então, essa pessoa que tem a pele macia, que é redondinha, mas pode ser gordinho ou não, né? Alguns é até magros, mas essa energia parece uma pessoa, um saco escorrido que a gente fala, né? Então, essa pessoa ela vem com uma sensação de insegurança e ela vem com a sensação de dependência. E dependendo como foi o restante da infância até os 6 anos, essa dependência é para a vida inteira. Essa dependência é para a vida inteira. Ela sente dependente o tempo todo. Então imagina uma pessoa que nunca acha que consegue fazer nada só, que sempre precisa de alguém. É essa pessoa que passou pelo abandono. Como é passar pelo abandono? É não ter sido amamentado o suficiente pela mãe ou ter sido amamentado demais. Mas, então, o que fazer? Qual é o tanto certo de se amamentar? Se amamentar demais, amamentar demais me traz abandono. E amamentar demais também me traz abandono.
As pesquisas dizem que o ideal de se amamentar é até os 9 meses. Porque se você mama menos e chora na sua mãe, e ela, claro, que vai dar mamadeira, que não substitui, porque falta o toque da mãe. E quando a criança chora de querendo carinho, querendo colo, querendo toque, a mãe certamente, por até insegurança, vai dar mamadeira. Vai dar de comer. Mas a criança está chorando de frio. A mãe vai dar comida. E ele aprende a responder às suas necessidades aqui. Provavelmente, esse massinho redondinho será uma pessoa, quando a ferida dele está aberta, quando ele está na dor, ele vai ou falar pelos cotovelos, porque não é aqui, foi aqui que faltou, é aqui que estava sendo mielinizado, era aqui que estava fazendo cosquinha. Eu vou explicar isso melhor. Mas imagina, se me faltou a amamentação e eu estimulei meu filho a comer, enquanto que o que ele precisava era de afeto, ou no meu seio, ou no meu colo, e eu estimulei a alimentar, quando a ferida estiver aberta, ele vai ou falar pelos cotovelos, coisas até sem nexo, ou comer, ou beber, ou fumar. Alguns usam até droga, né? Há uma ligação também de quem bebe, de quem fuma com essa fase. E as pessoas mais codependentes são os massinhos e os massinhos redondinhos, né? Seja eles como o Jô Soares, ou seja eles como uma pessoa mais magra. O Jô Soares, vocês já sabem, né? Que ele foi bem estimulado aqui, né? Ele comeu muito. Então, quando a criança está na fase de amamentar, ele está com a medula espinhal sendo mielinizado aqui na nuca, até o ombro, né? Então, nossa medula, ela nasce como fio de cobre, sem a proteção, essa proteção. Essa proteção para a medula chama bainha de mielina. Alguém lembra aí? Então, essa proteção, nossa medula nasce sem. A única coisa que é mielinizado no útero é a parte do cérebro. As demais partes da medula é mielinizado quando nasce. E nesse momento da amamentação, está sendo mielinizada essa região. Por isso que ele precisa, né? E assim vai cada fase. Mas enfim, os abandonados geralmente, alguns mais, outros menos, eles se tornam inseguros. Insegurança para tudo. Para explicar um trabalho lá na frente. Para investir. Para arriscar. Para ler lá na igreja, sabe? Quando você é convidado para ler lá na igreja.
Pois é. Aquela insegurança, mesmo sabendo que o recurso desse massinho redondinho, que a gente chama de oral, ou denso, então, mesmo sabendo que o seu recurso é a inteligência verbal, mesmo sabendo que ele lê bem, que ele fala bem, se ele sair da dor e ir para o recurso que ele tem de melhor, ele vai, sim, ler muito bem, porque ele tem uma inteligência verbal que outro caráter não tem. Então, caráter é o quê? Caráter é quando eu adquiro esse formato de corpo a partir das minhas experiências. Porque eu tive que reprimir muito em determinada fase. Então, para me proteger, eu paraliso e começo a formar, então, determinado tipo de caráter. Às vezes, outras feridas abrem também no nosso corpo. Como eu disse lá no início, né? Temos todas as feridas, mas não são todas que sangram. 2 ou 3, porque você tem 2 ou até 3 formatos de corpo. Às vezes a cabeça é de um jeito, às vezes, né, os braços é de um jeito, o tórax é de outro, e assim sucessivamente. Mas então, vamos voltar para a dependência emocional. Esse abandonado, por ele ter sido já abandonado por uma mãe, né? Pelo pai também, tá bom, gente? Mas sobretudo pela mãe. Infelizmente, nós temos essa maternidade. A gente fala que nós devemos ter a maternagem. Nós temos que desenvolver a maternagem. Por isso que mais adiante nós vamos falar para pais que querem, desejam ainda ter filhos. Os que não tiveram ainda, então, sejam muito bem-vindos. Para que nós não abramos mais feridas, como nossos pais, que por ação ou por omissão, né? Hoje trazemos algumas feridas. Mas nós vamos ficar com a ferida exposta o resto da vida? Não, não vamos. Tem recursos. Tem recursos. E é por isso que a gente está aqui. A gente não viria só contar uma história feia, né? A gente quer trazer uma história bonita também. Mas o que eu quero deixar claro para você é que essa ferida, né, se você está identificando, essa ferida veio para te proteger de alguma situação lá atrás. E que ela tem recurso. Basta você escolher. Ou fica na dor, ou fica com recurso. Né? Então, o que acontece? Que como essa pessoa passou pelo abandono e ela não quer mais ser abandonada, ela começa a agradar as pessoas. Nem que para ela diz muito sim. Né? Eu até indico para vocês o livro que chama Síndrome da Boazinha. Todas
assim, com esses corpíceos, deveria ler. Então, o que acontece? Nós, né, devemos procurar nos olhar mais, escutar o nosso corpo, perceber o nosso corpo e ver o nosso corpo. Tá bom? Mas então, esse abandonado, por medo de ser abandonado de novo, começa a agradar as pessoas, né? Para ela não ser abandonada. Muitas vezes compra os afetos. Compra os afetos. Né? Ela detona a vida financeira. E não é diferente com um marido violento ou uma esposa violenta. Porque quando eu falo, gente, de violência doméstica, há algum tempo eu achei que eu estava falando de mulheres que sofriam violências. Mas hoje eu já sei e certifico para vocês que tem muitos homens sofrendo violência. Violência doméstica. Sobretudo psicológica. Homens grandes sofrendo violência psicológica. E os filhos também. Muitas vezes de uma mãe que não recebeu, que está na dor, não sabe como buscar recurso, não vem, porque acha que está tudo bem, que é assim mesmo, é cômodo. Porque se eu não tocar na ferida, eu não vou entrar em crise. E a chance da mudança vir, para algumas pessoas, é mínima. Se não acontecer a crise, não tem mudança. Né? Mas é o seguinte, gente. Essa mulher que está com o marido, que prometeu tantas coisas, e que de repente você fala, ela não precisa disso. Olha, ela tem o emprego dela, tem o dinheiro dela, ela não precisa de estar com esse cara. Por que que ela sofre com ele? Que dependência é essa? Que a gente fala codependência emocional, né? Que dependência então é essa? A dependência é porque ela não quer ver ele ir. É passar pelo abandono de novo. Vocês entendem? Não dá para vê-lo ir. Ainda que ele agrida, ainda que ele faça mal, não dá para vê-lo ir. E essa mulher que sentiu abandonada lá atrás, para não passar isso de novo, né? Porque lá atrás ela teve que amadurecer a força. Ela teve que passar por um processo de ter que amadurecer a força. E ela teve que ser adulta. Então falta toque nela. E ela é aquela pessoa que vive tocando as outras. O olhar dela conecta. Você olha para os redondinhos, os macinhos, ou você dá colo. Sempre ou ele dá colo ou ele quer colo. Quando ele pede colo, você pode ter certeza que ele não teve suas necessidades atendidas. Não teve. E ele vai acabar buscando no mundo para que o mundo satisfaça suas vontades. Ah, Dália, mas então eu vou ser um eterno descontente? Não.
Você não vai ser uma eterna descontente, a não ser que você queira. Existem os recursos. E qual é o recurso do abandonado, como eu disse? O recurso do abandonado é a inteligência verbal. É o poder de convencimento, é o poder da oratória. Você pode conectar com pessoas através de palestras, através de aulas. Você sabe fazer alguma coisa. Ensina. Conecta-se com pessoas nas redes sociais. Elas vão te seguir e você nunca vai estar só. Né? Jamais você vai estar só. Então, é conectar. Conectar. E essa pessoa, o que acontece com ela? Quando ela vê assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não estou aguentando mais. Para ela sair dessa codependência, e para ela também sair de uma situação que não está agradando, é ela quem sai. Ela jamais vai mandar esse homem embora. Vocês conhecem algum caso assim? Né? E para esses que entrou, gente, depois eu peço que vai deixando as suas dúvidas, vai deixando seus comentários, que na terça-feira à noite eu vou encontrar, eu vou estar respondendo, ok? E vou estar respondendo aí no seu perfil. Então, a gente já está entrando na violência doméstica. Quando eu falo, gente, que esse abandonado, eu tô falando apenas dessa pessoa redondinha. Puramente essa pessoa redonda, macia. Porque uma pessoa que identifica com o abandono, ela pode ter outra ferida também aberta. Lembra que eu falei que a gente pode ter até 3? Então, algumas pessoas não vai identificar assim. Não, eu sou redondinha, até me identifiquei, mas eu não suporto isso daí. É porque você tem outras que te ajudam em outros momentos, né? Então, para isso que eu estou dizendo, da codependência, é quando tem a ferida do abandono mais aberta, sangrando mais em evidência. Beleza? Então, a violência doméstica, que são vividas por mulheres, homens e crianças e filhos. E ela não só é aquela que você bate e apanha. Existe uma violência que é a psicológica, que é da negligência, que é da omissão, né? Que é daquela pessoa que não contribui dentro de casa. Tá bom, eu não encosto a mão nela ou nele, mas eu o expulso todos os dias, eu falo que ela deveria ou ele deveria morrer. Eu deixo as coisas faltar dentro de casa. Se é ela quem trabalha ou é ele quem trabalha, isso é violência. E não é só contra o seu parceiro ou sua parceira. É contra os seus filhos também.
é contra os seus filhos também. Não pensa que você está agredindo apenas o parceiro ou a parceira. Se bem que para muitos, e eu não estou falando só de filho, de marido, só de homens não. Para muitos, gente, filhos não estão aqui. E também não se preocupam de falar, não, vou fazer outra coisa, vou tentar fazer diferente. Não negar minhas origens também, né? Não negar minhas origens. Mas quando eu digo para a gente fazer diferente com nossos filhos, é fazer o caminho. É fazer o caminho sem negar as minhas origens. Não polarizar. Eu não quero que meus filhos passem por isso, né? Mas nem também, vou dar o oposto para os meus filhos, negando suas origens. De forma alguma, né? A gente tem que honrar nossas origens e passar isso para os nossos descendentes. Então, sem polarizar, tá bom? Essa violência sofrida, né? Pode, como eu falei, acontecer da pessoa que era redonda, não gordinha, tá, gente? Tem os redondinhos macinho, estilo o Jô Soares, e tem os redondinhos macinho, estilo a mim, tá? Então, eu tenho uma curvinha. Porque, olha, existe 5 tipos de corpo. Os alongados, os magricelos, geralmente com pontas, né? Aqueles magros que dá para ver até as juntas. Tem os redondinhos e tem o triângulo, né? Como o Jô Soares. Tem os quadrados. Tem algumas pessoas que você vê que o rosto já é quadrado. Então é fácil de identificar qual. Vou dar um exemplo de uma pessoa quadrada, tá? Que tem um formato do corpo quadrado e que a gente vai falar agora. Eu falei que hoje nós íamos falar de 2, né? E ia trazer essa discussão da violência doméstica porque é algo muito sério que está acontecendo muito mais nessas casas aí de nosso Brasil com essa pandemia, onde um está convivendo com o outro, não sabe como. E nossos filhos que estão sendo salvos de uma depressão, sim, nossos filhos estão sendo salvos de uma depressão, porque muitos estavam em depressão, em risco, e nenhum pai percebia isso. E foi essa quarentena, essa pandemia que salvou muitos filhos. Mas essa quarentena também, essa pandemia tem trazido muita violência doméstica. E como eu disse e repito, não é só contra a mulher. Tem muitos homens sofrendo violência, sobretudo psicológica, porque as mulheres não conseguem bater naqueles homens grandão. Os homens quadrados são grandes, gente. Os homens quadrados são grandes. Dália, mas por que você está falando de quadrado agora que homens quadrados são grandes? Porque é o formato de corpo que mais suporta violência doméstica. São os quadrados.
Por quê? Porque o quadrado, lá atrás, eu não falei? Quem me acompanha viu, eu falo de 5 dores. São 5 formatos de corpo, então são 5 dores. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Essas são as dores que nosso sistema nervoso é capaz de registrar. Todas as outras dores são ramificações dessa. E cada uma dessas dores veio em um momento, em uma fase do desenvolvimento. O que acontece? Se eu vivi estresse, traumas em determinada fase, então é ali que eu vou contrair a musculatura. Então você é muito mais do que um emocional, do que um psicológico, do que um neurológico, porque a sua musculatura fala e muito, 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 muito do seu cérebro, muito das suas emoções e sentimentos vai melhorar a partir de movimentos. Não tem como ser curado só com terapia verbal. Ó, isso já foi. A época de deitar no divã, isso ficou lá na década de 20, quando o Racho trouxe isso. Agora é na vertical. Nada de horizontal. Por isso eu vos convido, tá, a vir para o Corpo Revela, porque seu corpo revela, ele não mente. Você pode chegar, não abrir sua boca, que eu faço a leitura. E assim, acabou, gente, não existe da gente curar nossos problemas só na fala. Acabou. Aqui, ó, aqui tem vida, aqui tem emoção, tem energia. E eu preciso de um movimento. Esse movimento não é só eu ir procurar o terapeuta ou quem quer que seja. Eu preciso de fazer algo e eu preciso de mover. Porque você foi criado por amor, com amor e por amor. E existe um ser dentro de você que é integral, que é perfeito. E ele não pode impedir que essas energias fluam, que você se conecta com as pessoas, que você transborde amor. E muitas vezes, aqui não passa energia, não conecta cabeça e corpo. E eu vou perdendo isso daqui, sabia? Eu vou ficando assim. Vocês conhecem alguém que de repente você viu ela de novo e ela estava com outro corpo? Ela tinha umas curvinhas, depois ela foi ficando redondinha, depois ela foi ficando quadrada, né? E é por isso que nosso caráter e personalidade muda. Já dizia, e já diz Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra muito top. Ele diz que o caráter e a personalidade é vegetal. Então eles mudam. O temperamento não. O temperamento é mineral e pode ser moldado com estes caráter e essas personalidades. Que a gente vai, como eu disse, para aquele que fala assim, poxa, eu tenho
um gênio forte, eu tenho um temperamento forte. Quando eu fico nervoso, eu quero matar o outro. Então, para esses casos, a gente pede ajuda, os caráter, para amenizar, né? Porque não dá para sair matando quem eu quero, não dá para sair batendo, para sair violentando, seja psicologicamente, seja verbalmente, seja fisicamente as pessoas, de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com o nosso temperamento, muitas vezes agressivo, né? Então, a gente tem sim formas de estancar essas feridas. Tem como a gente estancar o sangue dessas feridas e partir para recursos. Os recursos são muitos. Voltando lá para a violência. Quando imagina que é a redondinha. Pode ser a redondinha e pode não ser a redondinha, pode ser somente aquela que é quadrada. Uma pessoa que tem um corpo quadrado, gente, vocês vão identificar com o que eu vou falar. Não de violência doméstica, porque eu não sei, mas de suportar coisas difíceis. Porque aquele cujo formato de corpo é quadrado, ele suporta coisas difíceis. E esse é um dos recursos dele. Suportar coisas difíceis. Então ele vai retendo. Essa pessoa vai retendo. E vai suportando calada. A redondinha, com o tempo, por medo de ser abandonada de novo e suportar esse marido que muitas vezes, né, a desagrada, a violenta, seja psicologicamente, seja deixando faltar as coisas dentro de casa, ela pode sim, de tanto suportar as coisas difíceis, acabar com seu corpo quadrado. E com o tempo, esse pescoço aqui não existe mais, porque ela foi suportando calada, ela foi retendo tudo para si, porque a pessoa do corpo quadrado, ela antes passou pela ferida. A ferida que abriu foi a ferida da humilhação. As pessoas quadradas de origem. Lá atrás, isso aconteceu na época do desfraude, quando ele ou ela foi desfraudado. O que acontece? Essa pessoa provavelmente tem um pai ou alguém da família, né, que o criticou, o humilhou. Quando? Quando a mãe, por falta de seus conhecimentos, tirou a fralda antes da hora e essa criança, ela começou a não conseguir segurar o cocô e ela deixou sujar as fraldas. E alguém de repente disse: "Poxa, que cheiro horrível! Quem foi?", né? E para ele é uma humilhação. Foi uma humilhação. Tanto é que ele começou a apertar sua bundinha para não sujar mais a fralda. A humilhação é tamanha, gente. Como é que anda um cachorro quando você bate nele? Não é? Coloca o rabinho entre meio as pernas e coloca a bundinha para dentro e vai andando. É assim que caminha uma pessoa com o corpo quadrado.
como se fosse 10 para as 2, os pezinhos 10 para as 2. E com a bundinha chuchada, como se estivesse segurando o cocô. Para não fazer merda. Literalmente, para não fazer merda. Não fazer cagada. Né? É assim. Então, essa pessoa suporta as coisas difíceis e uma delas é não sujar a fralda. A outra, ele vai observar muito antes de falar para não fazer cagada. Ele vai ser ótimo amigo, caprichoso. Esses são os recursos dessa pessoa. Mas o que vai apavorar ele é mexer na ferida, é humilhá-lo. Passar pela humilhação para essa pessoa, aí é a morte. Porque ele vai retornar lá atrás, para esse momento, né? Sabe aquelas pessoinhas que não tem bundinha? Que anda mesmo chuchadinha para dentro? Ah, Dália, mas então quando é que eu vou? Então, que é o momento do desfraude, né? Quando é o momento do desfraude? O momento do desfraude é quando você coloca. Olha, essa dica é dica de curso, gente. É conteúdo de curso. Mas eu vou falar para vocês que estão aqui comigo. Então, quando é que eu posso tirar as fraldas de uma criança, né? Para não deixar ela com essa ferida exposta. Você coloca ela para subir e descer a escada, sem tocar em nada. Se ela não cair, aí você tira. Beleza? Aí você tira as fraldas, que chegou o momento. Oi, tá bom? Então, esse é o momento de tirar as fraldas. Tem as pessoas do corpo quadrada por isso e tem as pessoas do corpo quadrada por quê? Porque começaram a suportar coisas difíceis. Porque começaram a calar. Porque começaram a reter. Quando eu calo, gente, a energia não passa aqui. E você começa a ver que está surgindo algumas biopatias. Por que eu falo biopatias? Porque é seu corpo que produz. É ele pedindo socorro. Eu não sei se vocês perceberam, mas hora nenhuma, de nenhuma live minha, de nenhum momento do Corpo Revela, eu disse em cura. Que aqui eu vou te dar as possibilidades de cura. Não. Não vou. Eu não tenho esse poder. Eu queria, mas eu não tenho. E não posso. Não posso. Como diz um professor meu, Fernando Freitas, que é uma pessoa assim, não dá para sair tirando as feridas e as doenças sem antes ressignificar. Sem antes você tocar nessa ferida. Como eu disse, sem entrar na crise, sem tocar a ferida, muitas pessoas não conseguem se acessar. E se de repente a gente falar, vamos tirar, vamos trazer
Muitas pessoas prometem, gente, cura através de análise corporal, tá? Que vai resolver o seu problema. Que vai resolver o seu problema, que vai te dar cura e que eles são especialistas em resolver o seu problema. Então, muitos que fazem análise do corpo dizem isso. Olha, eu sou especialista em resolver o seu problema. Traz para mim o seu problema. Inclusive, a última que eu soube é que eles estão buscando até quem tem câncer. Agora eles vão oferecer a solução para a Covid-19. Não podia, né, gente? Mas, enfim, eu estava falando do pescoço que você cala e logo você vai estar desenvolvendo tireoide. Outro dia eu falei isso para a menina. Porque com esse formato de corpo, se você continuar calada, você vai, logo vai ter problema de tireoide. Aí ela baixou a blusa e me mostrou a cicatriz. Você não vai esperar. Você não vai esperar chegar nesse estado, né? Então, essas pessoas, muitas vezes, elas são quadradas, mas elas são quadradas. Tem a ferida da humilhação, mas elas também têm a ferida do abandono. Lembra que eu falei que a gente pode ter até 3? Então, e com a ferida do abandono, se ela for maior, se ela for a que sangra a minha alma, eu não vou pôr esse homem ou essa mulher para fora da minha vida, para fora da casa. Não vou denunciá-la ou denunciá-lo. Não vou. Porque eu já me tornei viciado. Eu já me tornei viciada, né? Por essa química que essa pessoa me faz produzir. Tanto é que eu faço ele fazer isso comigo. Que são 2 pessoas que têm o vício de agredir e a outra o vício de receber agressão. Né? O sadomasoquista. Mas vai para além disso, gente. Imagina uma pessoa que depende de drogas. A mesma química que o dependente de drogas produz no cérebro, que o faz necessitado da droga, até mata ou rouba para isso, faz também na mente dessas pessoas. É um vício emocional. Eu também achava que vício emocional era só roer unha, era só no celular. Mas não. A gente pode ser viciado também em ser rejeitado, em ser abandonado, em ser humilhado. Mesmo tendo pavor, a gente pode ser viciado em ser traído, que são as feridas que eu falei. Mas, Aline, amiga, me orienta aí, amada, quanto tempo falta? Então, essa pessoa, com o tempo, essa redondinha que vai suportando, ela fica quadrada. A do corpo escultural, se ela não se atentar, ela fica redonda, ela perde as curvas, que é o que te dá ação, é o que te faz mostrar resultado, e logo fica quadrada.
Porque não tem coragem de pôr esse homem para fora ou essa mulher para fora. Porque não quer de novo ser abandonada. Não consegue. Tem que ver pessoas, tem que estar com pessoas. Inclusive, são os redondinhos que mais estão sofrendo nessa pandemia. Com a quarentena. Com ter que ficar escondidinho em suas casas. Porque ele precisa de pessoas, ele precisa de conectar. Muitos estão fazendo como eu. Fica conectando lá no Corpo Revela, conectando aqui com vocês. Eu, particularmente, prefiro o Zoom, viu? Porque aí eu vejo as carinhas maiores. Mas por isso, né? Pelo meu formato de corpo. Quem sofre menos? Gente, nosso tempo tá acabando, é isso? Nosso tempo tá acabando. Então eu quero que vocês deixem